Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nessa noite nós estamos estudando a questão 179 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá questionar aos espíritos. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Antes de nós adentrarmos a resposta, precisa a gente fazer uma comparação, até para simplificar o entendimento do que seria mundo, né? A Terra, o mundo, cada planeta seria um mundo, locais onde se reúnem os espíritos, ou seja, locais que servem de moradia aos espíritos. A gente entende neste contexto que é um mundo. Não necessariamente um planeta, geralmente um planeta, mas não necessariamente. Então, um local que é a residência, a moradia de determinado grupo de espíritos. Além disso, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, do princípio de evolução dos espíritos, que todos nós nascemos simples e ignorantes, e tendemos à perfeição através do aprendizado ao longo de milhares e milhões de anos. O espírito, então, ele vai se transformando ao longo do tempo. Durante esse processo de evolução e de transformação íntima do espírito, nós nos associamos a espíritos que são simpáticos a nós e que estão de maneira relativamente mais ou menos, ou seja, próximos, que estão no mesmo degrau evolutivo, estão no mesmo patamar de evolução. E é por isso, então, que nós formamos, o que a gente poderia dizer, de algumas famílias espirituais. Não a palavra família, não no sentido que a gente usa aqui na Terra de pessoas queridas e consanguíneas, mas de família de um grupo de espíritos que caminha juntos pela evolução, vamos dizer, porque eles têm de forma parecida o seu degrau evolutivo. Bom, nós aprendemos também que na doutrina espírita, como esses espíritos se reúnem e eles têm o mesmo patamar de evolução, então, por conseguinte, eles têm virtudes e defeitos de maneira parecida. Não que sejamos todos iguais, mas, por exemplo, a capacidade de amar ou a disposição para odiar é mais ou menos relativamente parecida, por exemplo, entre nós que habitamos aqui no planeta Terra. Ou seja, de maneira geral, falando, nós não temos a capacidade de amar, por exemplo, que um Cristo. E o nível de ódio, de maldade que nós exercitamos está num certo nível. Há espíritos que têm esse grau de maldade, de perversidade dentro deles muito maiores do que a população comum. Então, de maneira repetindo, né, nós somos pessoas que estão num nível parecido, nós aqui da Terra, num nível parecido de evolução. Diante disso, como os seres que habitam cada mundo, eles são semelhantes, os próprios mundos, então, assumem aquela característica. É como se fosse uma cidade. Então, uma cidade em que os habitantes têm por hábito a limpeza, a organização, né, o zelo da coisa pública,
será, por conseguinte, uma cidade limpa, organizada, bem arrumada, com jardins floridos, que você tem prazer de andar pelas ruas. Ao contrário, se é uma cidade em que as pessoas não têm o hábito da limpeza, pelo contrário, gostam de jogar lixo na rua, depredam as coisas públicas, não estão nem aí para nada, aquela cidade vai refletir o lixo, a sujeira, né, o ambiente desagradável e assim vai. Assim acontece com os mundos. E por isso que Kardec ele até classifica os mundos, para um efeito de estudo, entre mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos superiores, ou seja, são mundos em que os espíritos, a maioria dos espíritos que ali vivem, tem determinada característica. Qual é a característica do planeta Terra hoje? De pessoas que estão numa fase de dubiedade entre o bem e o mal. Nós já enxergamos a necessidade do bem, mas ainda temos o domínio da matéria sobre nós. Ou seja, eu sei que eu preciso fazer o bem, mas o meu egoísmo é mais forte. A minha vaidade é mais forte. O meu interesse pessoal está acima do bem alheio. Esse é o pensamento, vamos dizer assim, geral da humanidade. Por isso até um ditado que fala assim que nós, de maneira geral falando, amamos a humanidade, mas odiamos as pessoas. Ou seja, de maneira geral a gente sabe que precisa amar, que precisa ser pessoas melhores, mas ainda estamos muito atados ao nosso interesse, à nossa satisfação pessoal. Isso caracteriza o planeta Terra. Então, por isso, ainda somos um planeta de provas e expiações. Mas nós somos todos iguais? Isso que, de certa forma, Kardec ele pergunta. Tanto isso vale para a Terra como para outros mundos. Vou repetir a pergunta. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Ou seja, nós somos todos o mesmo nível de perfeição? De maneira geral, falando, nós estamos nivelados. Porém, isso não é a regra absoluta e clara. Vamos ver no livro A Caminho da Luz o que Emmanuel nos diz a respeito dessa transformação dos mundos, em que aí se mostra que há no mundo pessoas, espíritos diferentes da generalidade. Né? Ele diz o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E é natural que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana, com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho
das humanas experiências. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. E Emmanuel vai narrar essa evolução do planeta Terra, desde a criação pelo Cristo, mas um aspecto bastante importante que ele coloca nesse livro é que a Terra foi, em diferentes épocas da humanidade, habitada por povos com determinadas características, e nesses povos sempre havia aquele que trazia, vamos dizer assim, a mensagem. Então, por exemplo, no civilização oriental, na China, então nós vamos ver lá um exemplo de um Buda, de um I Ching, pessoas que trazem um ensinamento que, quando a gente apura a essência desse ensinamento, é um ensinamento cristão. Nós vamos ver também na civilização egípcia alguns profetas, alguns pensadores egípcios que o seu ensinamento fala da vida espiritual, da necessidade de se fazer o bem para se ter uma vida equilibrada e serena no mundo espiritual, e o que o homem será o fruto das suas ações. A vida espiritual do homem será o reflexo da vida material, o que ele faz durante a sua vida. Fala do povo judeu, o que ele traz, ou seja, então a humanidade, em todas as suas épocas, teve os seus iniciadores, se pudermos usar essa palavra. Aqueles que são mensageiros do Cristo, os espíritos de altíssima evolução, se comparados a nós, muito, mas muito além das nossas capacidades morais, das nossas capacidades científicas, né? Ou seja, espíritos que estão muito na nossa frente e que vêm trazer uma espécie de iniciação, vem trazer o ensinamento para nós. Quando a gente recolhe a essência de tudo que esses espíritos, em diversas partes do globo e em diferentes épocas da humanidade, a gente vê que a essência é a mesma. É a essência do Evangelho de Jesus. Então, se nós formos para um outro mundo, um outro planeta, e se tivéssemos a oportunidade de estudar o que se aprende lá, o que é colocado lá em termos filosóficos, de aprendizado da vida, nós com certeza iríamos falar, poxa, mas isso aí é o que Jesus ensinou. Sim, porque são as verdades divinas. Então, concluindo, nós, no mundo em que vivemos, nem todos os habitantes, eles são iguais, porque tem alguns espíritos mais adiantados que vêm em missão, vêm em benefício de nós. Por isso que os espíritos vão responder à pergunta de Kardec. Kardec pergunta: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E os espíritos respondem: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que outros. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.